Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Diretamente aqui dos nossos estúdios Papo Ligeiro, eu tenho a honra de receber ela, que é consultora ambiental, fundadora e proprietária da empresa Ambiforte, Jennifer Souza. Jennifer, boa tarde e obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Eu que agradeço o convite, Nilson, e com certeza o papo vai ser muito produtivo. Pessoal, mas antes da gente começar, vamos para os nossos patrocinadores. Jennifer, você diz ajudar produtores a regularizarem suas propriedades rurais. Como começou sua história de empresária? Perfeito. Pergunta muito boa e que eu tenho muita honra de falar dessa trajetória. Eu sempre soube que eu seria da área rural. Eu sou nascida de Acreúna, então bem pertinho daqui. E com 3 anos de idade, meus pais vieram para Rio Verde em busca de melhorias, como muitas outras famílias vêm para nossa região também. Meu pai veio trabalhar na AutoRio, vendendo consórcio, e logo depois ele descobriu a área de transporte. E até hoje ele está na área de transporte também. Começou ali na Brasil Central. Eu até me lembro que a primeira vez que eu tive um contato com o computador foi na Brasil Central, num curso de informática que eles ministravam para os filhos dos funcionários. Eu nunca me esqueci disso, essa questão do poder da educação. Que interessante. Muito legal. Eu sou honrada e até voltei já em outros trabalhos na Brasil Central e eu sempre tenho esse orgulho ali também. Depois crescemos aqui em Rio Verde, consolidamos a minha família aqui, começamos a graduação e eu sempre gostei da área do meio ambiente. Então, eu já sabia que seria ou geografia ou áreas vinculadas ao meio ambiente também. Foi quando se teve o curso de engenharia ambiental aqui na UniRV, antiga FESURV, quando eu iniciei era FESURV. Então, eu ingressei na faculdade de engenharia ambiental e foi ali que eu tive o primeiro pontapé com a área ambiental. Comecei um estágio numa empresa chamada Eplan, que eu também tenho muito orgulho de falar, da fundadora da Eliamar, que foi a minha grande referência em empreendedorismo feminino e a força da mulher no campo também. Eles atuam na área de custeio e financiamentos bancários, né, para o produtor rural, mas também já desde aquela época que eu comecei em 2014 o estágio na engenharia ambiental, já se tinha a preocupação das autorizações ambientais, de tirar uma dispensa de licença ambiental, uma outorga de uso da água, porque naquela época o banco já estava começando a solicitar. Mas a exigência era muito menor do que hoje. Muito menor. A gente, se realmente fazer a comparação, houve uma jornada surpreendente. E foi ali que eu comecei o meu vínculo com o agronegócio, com o produtor rural. Eu não tinha meus vínculos familiares um tio, um parente que tinha propriedade, enfim. Eu comecei a visitar propriedades rurais dentro da porteira, né, do produtor da porteira para dentro, junto no meu estágio. E foi ali que eu me apaixonei para o agronegócio e comecei a falar, não, eu estou no caminho certo, é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero me aperfeiçoar. No decorrer da trajetória de 2014 para cá, passei por outra consultoria ambiental também, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, mas voltado dentro ali, no coração do agro, outorgas, recursos hídricos, desmatamento. E em 2019, eu tive a oportunidade de montar o meu negócio, do jeitinho que eu acredito, no meu propósito de vida, então nos meus valores, e foi assim que a Ambiforte nasceu. E vamos fazer 5 anos no mês que vem, dia 25 de novembro de 2024, fazemos 5 anos. Então foi assim que eu comecei a minha trajetória ambiental. E foi nessa trajetória muito nova, mulher no agronegócio, uma área dominada pelo homem, pelo topógrafo, pelo agrônomo, uma consultora ambiental, digamos, que me olhava, quem é essa garota, né? Quem é essa jovem ainda por cima. Quem é essa criança que eu já escutei a falar fazendo algumas visitas? Foi ali que eu comecei a empreender. Eu falei, hoje eu sou técnica, eu conheço da área, o produtor precisa do meu serviço, mas eu não conseguia me vender, eu não conseguia conversar ou ter a oportunidade de falar com o produtor, não só o produtor, empresários em geral aqui na região. Foi quando eu falei, eu preciso criar um produto específico, eu preciso despertar a curiosidade do produtor, eu preciso realmente ser vista no sentido de qualidade. Digamos assim, eu pensava que o produtor tinha que
ter na cabeça dele que ele precisava conversar comigo porque eu teria a solução para ele. Sempre muito objetivo, eu sou muito clara quanto a isso. Tem que ter agilidade e objetividade. E esse foi o molde da empresa Ambiforte até o momento e a nossa trajetória de agora em diante também. Foi quando criamos o projeto Fazenda Regular. Eu criei o Fazenda Regular em 2020, que é um diagnóstico ambiental gratuitamente, por perceber as necessidades que o produtor tinha. Muitas necessidades de informação. Não conhecer. Checklist da fazenda. Da fazenda. Assim. Eu busquei as pautas ambientais dos cenários, que está até mudando, a gente está até evoluindo e acrescentando novas pautas também, mas a gente tem 9 checklists obrigatórios hoje para uma propriedade rural ter uma vida sustentável e economicamente possível. Então, não é só a questão, a Ambiforte ou a Jennifer é a questão ecologicamente correta. Não é isso. A gente tem que ter um equilíbrio entre a produtividade, entre a economia e entre a questão de proteger os recursos naturais de meio ambiente, porque a gente precisa. Eu quero me casar, eu quero ter filho. A gente quer deixar realmente um bem natural para as próximas gerações. Então, foi buscando esse equilíbrio para que a gente passasse para o produtor o cenário atual dele. Então, a gente imaginava, seu João, seu cenário hoje é esse. Então, eu comecei a trabalhar de graça. Realmente, tá tudo aqui, hora técnica, visitar a propriedade e apresentar um diagnóstico para ele. Quando ele viu o diagnóstico, quando ele viu a necessidade e até o impacto que isso causava, porque não tinha conhecimento. Às vezes, nenhum outro profissional havia passado para ele todas aquelas informações e que a longo prazo pode te prejudicar se ele não corrigir imediatamente, enfim, pode ter alguns bloqueios. E foi assim que nasceu a empresa Ambiforte, de uma necessidade que eu percebi dos produtores rurais. Um nicho de mercado? Um nicho de mercado, porque estava crescendo muito, foi bem na época da pandemia, e querendo ou não... Você começou numa época bem difícil. Bem difícil. Mulher jovem na pandemia. 3 meses depois... Tudo pra não dar certo. 3 meses depois veio a zona de quarentena, né? E eu me lembro muito bem que eu falei, eu já estava com um colaborador, já tinha 2 colaboradores, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Foi justamente a pandemia que me fez reinventar como empresária, porque o nicho urbano, porque eu sempre trabalhei no urbano, na graduação ensina a gente a trabalhar no segmento urbano, fazer licenciamento ambiental de oficina, pet shops, drogarias, não ensina o rural, que é a nossa potência. Caramba, a gente está no agronegócio brasileiro, nós está no coração de Rio Verde. E quando você fala em empreender, você fez curso técnico para exercer atividade na ambiental. área ambiental. E empreender, como é que foi isso? Essa expertise de empreendedor, nasceu com isso? Você viu alguém fazendo? Como é que você buscou conhecimento? Porque a gente vê que no Brasil, grande parte das empresas, não sei qual a porcentagem, nos 3 primeiros anos elas fecham. Exato. Você está indo para o 5º ano. Exato. Né? O que foi esse diferencial que fez com que você sobressaísse em relação a várias e várias empresas antigas nesse setor? Eu estou incluída até justamente, se eu não me engano, não me falha a memória, é um dado também uns dados do Sebrae, da empreendedorismo feminino também, que mais de 80% das mulheres no Brasil empreendem por necessidade. E o meu caso não foi diferente, foi uma necessidade. Eu me vi consultora ambiental, eu sabia fazer um processo ambiental, mas eu precisava realmente me expandir, eu precisava realmente ter um contrato mês que vem. Então foi a necessidade de saber se mês que vem eu teria ou não teria um faturamento, se eu teria ou não teria o salário do colaborador, se eu teria ou não teria o combustível para ir na propriedade rural que eu estou fechando o contrato, digamos assim. Então foi a necessidade de estabilização. Então, a necessidade me fez despertar uma semente empreendedora. E hoje eu sou completamente apaixonada por empreendedorismo. Busco incentivos, busco curso, busco o Sebrae, busco treinamento de liderança, porque o empreender é o que faz a diferença em qualquer tipo de ramo. Pode ser um ramo ambiental, pode ser um ramo de vender telefone, uma sapataria. O fato de você fazer o que gosta... Você gerenciar uma casa. Exato. É um tipo de empreendedorismo. Exatamente. Então, hoje eu consegui ter essa separação de consultora ambiental para uma empresa do segmento ambiental. Hoje eu não vejo a Ambiforte como uma empresa da área ambiental. É uma empresa do ramo ambiental. E uma das coisas que eu vejo é que vocês sempre estão presentes na Tecnoshow, na Sudoeste. Assim, a marca Ambifor, ela está sempre presente. Esse é um diferencial de vocês também? Quem não é visto não é lembrado? Exatamente. É algo que eu acredito bastante e isso foi até conquistado pela minha necessidade lá no início de realmente ser vista aqui na região. Então, eu queria consolidar a marca. A Ambiforte não é a Jennifer. A Ambiforte é uma equipe multidisciplinar que trabalha com a Jennifer. Nasceu de um sonho do meu coração, sim. Só que hoje a gente deixa isso muito mais amplo e realmente já abrange muito mais pessoas.
Hoje a gente emprega em torno de 19 colaboradores, então são 19 famílias que trabalham, né, que dependem ali junto conosco também. E é uma grande honra quando a gente vai conseguindo depois conquistar tudo isso, Quantos né? clientes já, Jennifer? Olha, clientes diretamente foram mais de 500. Mais de 500? Mais de 500 nesses 5 anos. Isso em 5 anos. 5 é muita anos. coisa, né? É muita coisa, graças a Deus. E a demanda aqui em Rio Verde é muito grande na parte ambiental, Muito. né? Rio Verde é uma cidade muito próspera ambientalmente também. E assim, são várias as diretrizes, desde a bovinocultura leiteira, que eu faço parte, granja de frango, granja de ovos, granja de suíno, produtor de cana, Exatamente. de soja, de milho, criador de gado, enfim, é enorme, né, a dimensão que abrange o agro Exatamente. e automaticamente a questão ambiental, né? E foi nesse nicho que eu me vi realmente para me sair fora da caixa. E você está em todos os segmentos. A gente se especializou em assessoria ambiental rural. Então, hoje a gente atende, sim, os nossos clientes urbanos, porque eu nasci ali. Eu ia ali de biazinha todo dia visitar alguns empresários aqui na região. Então, a gente fez uma carteira, digamos, consolidada na área urbana. Mas o rural foi realmente o que nos dominou. Então, hoje a gente se especializa em atividade de bovinocultura, supressões vegetais e especialmente em questões fundiárias. Regularização fundiária do imóvel rural. E hoje, quando você vê o produtor rural goiano, produtor rural brasileiro, qual a visão que você tem em relação a ele com cuidado com o meio ambiente? Eu tenho como um herói. Desde quando eu iniciei a minha trajetória ambiental, eu sempre tive grandes referências de produtores também. Eu pergunto isso porque muitas vezes na mídia o produtor é taxado como desmatador, como ele põe fogo nas florestas, enfim, a gente sabe que isso não é verdade. Quem está dentro da porteira para dentro sabe os desafios. Você que está dentro da porteira para dentro em várias e várias propriedades. O que você diz do produtor rural goiano brasileiro? Gente, são muitos cenários que se passam. E eu tô num cenário que a dor é muito maior, que é a área ambiental. E não só a questão ambiental que ele tem que ser feito, que não pode ser desmatado. Existem vários regramentos, sim, que tem que ser seguidos. Mas é uma legislação ambiental que está em constante mudança. A gente não tem uma estabilidade ambientalmente. Desde quando eu me formei, desde quando eu estou na área ambiental, já se teve uma grande evolução e não está se parando de ter. E cada vez que a gente estuda, que a gente consolida uma legislação, ela vai lá e muda e começamos todo de novo aquela estaca zero. Mas o produtor, ele está compromissado com o meio ambiente Com certeza, com certeza. Todos que a gente visita, não tem um produtor que fala, eu quero fazer melhor, mas eu não sei como. Ele já tem a intenção dentro do coração dele que ele quer proteger. Independente da faixa etária. Independente da faixa etária, pode ser o pequeno, o médio ou o grande. Caramba, é isso que a gente tem que passar realmente para as outras demais mídias. Quais são os benefícios que o produtor rural tem em degradar sua própria área? Não tem muito nexo. Ele precisa da chuva. Exato. Ele precisa do rio, ele precisa da água, ele precisa coloca ele como sol, vilão, né? Coloca ele como vilão, algo que ele vai fazer algo mal para ele mesmo. E não é esse cenário que a gente vê. Hoje, os grandes desafios que a gente visita os produtores rurais são mão de obra. Porque o produtor tem intenção, ele tem a propriedade, ele tem todos os processos da sua atividade, só que agora treinar a cultura ambientalmente na sua mão de obra, nos seus colaboradores, é que está sendo um grande desafio. Então, hoje, todos que nos buscam procuram que a gente também coloque na nossa assessoria palestras, treinamentos, verificações ali dentro, para mudar essa cultura própria do colaborador, porque é um ato da pessoa, não é só do produtor. Então, é um funcionário que às vezes não está conectado com o seu propósito, com a cultura da empresa, que pode fazer algum mal, digamos, sem ter muito conhecimento. Talvez faz porque não sabe. Exatamente. Pessoal, mas antes da gente continuar, queria pedir para você se inscrever no YouTube e seguir-nos no Instagram. É Papo Ligeiro, tudo junto. Dá uma voltinha pelo mundo? Vamos. Eu tive com o Enio Fernandes aqui. O Enio Fernandes é um consultor rural bem conhecido a nível nacional. E a gente falou, né? Inclusive é uma reportagem que saiu, que aqui no Brasil, quando um produtor termina de usar um agrodefensivo, ele tem que lavar 3 vezes a embalagem. Fura e devolve. Na França, quando o produtor termina, ele põe fogo na embalagem. Exatamente. Por que nós, brasileiros, fazendo isso tudo, ainda somos tão mal vistos em relação à questão ambiental? Exatamente.
internacionais, né, os outros países, a gente consegue perceber, eu não tive a honra, mas quero logo visitar e conhecer a parte ambiental de cada um, justamente por isso. É como se realmente eles não executassem tudo o que nos exige, mas nos obriga a fazer isso. Então, são as leis, né, realmente europeias hoje está muito presente no Brasil. Isso começou há muitos anos. Mas a lei europeia está presente no Brasil, mas não está presente na Europa. Exatamente. Mas aqui a gente tem recurso hídrico suficiente, a gente tem recurso natural suficiente até o momento. Então, eles querem proteger... Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. A gente tem a floresta amazônica, que é visada mundialmente. A gente tem recursos naturais aqui, plantações realmente, né, a topografia, que são visadas internacionalmente. Então, é justamente aquilo que a grama do vizinho, né, é sempre melhor, é sempre mais verde, e é isso que eu sinto como consultora e como pessoa, é que a gente realmente tem que proteger tudo isso, somos obrigados, não é nem proteger, somos obrigados a proteger todos os nossos recursos naturais. Depende disso aqui, né? Porque o mundo depende de nós. Né, e geralmente não dá o devido valor para os brasileiros. Eu sou produtor de leite e lá na fazenda, assim, né, por determinação ambiental, nós temos uma empresa que coleta frascos de medicamento, agulhas, seringas, enfim, e é feita essa coleta mensalmente, emitido nota, eu tenho que prestar conta disso para a Secretaria do Meio Ambiente, inclusive a Ambifor me dá assistência lá na fazenda. Temos a honra. E uma excelente empresa. E isso é incinerado, mandado para Uberlândia para incinerar, né? Exatamente. Então, assim, são poucas e é uma coisa cara, não é barata, a gente paga mensalmente, é uma exigência e a gente sabe que muita coisa, muita gente não faz isso, né? Porque isso gera um custo. Exato. Então é complicado também, não é barato, porque seguir a questão ambiental, né, Jennifer? Exatamente. A gente sabe disso, né? Tem um custo, né? E é uma das grandes pautas que a gente coloca como consultores, até para conversar com o produtor rural, quando ele se tem a necessidade de geralmente fazer algum incentivo financeiro, quer tirar algum custeio, algum financiamento bancário, e ele chega até nós falando, ó, o meu gerente me solicitou a licença ambiental da minha atividade de bovinocultura leiteira que eu pretendo fazer a ampliação. E geralmente aquele produtor é um produtor pequeno, que saiu da ordem manual, está indo para a ordem mecânica, está começando a aumentar o seu negócio, a sua propriedade rural, e é ali que a gente vai passar para ele todas as informações e obrigatoriedade que ele vai ter que ter a partir dali. O ato de licenciar uma propriedade rural é realmente se torná-la regular. E não é somente o documento. Isso tinha muito se o tabu. Prática, né? É a prática, justamente, Nils. Tinha muito se a cultura que anteriormente, quando eu comecei na área ambiental, é que a licença ambiental é só o documento. Entrava muito em contato conosco. Eu quero que você emite um documento para mim. Porque antigamente era assim, né? Exato. Era a autorização com as descrições e a sua validade, pronto. Hoje o cenário mudou. Desde 2019 para cá, que foi bem na época, depois quando houve a questão da pandemia, houve um marco da questão ambiental no estado de Goiás. Houve uma grande modificação. A gente tem até na consultoria ambiental, existe um marco ambiental. Quem trabalhou antes de 2019 e quem começou a trabalhar posteriormente, porque mudou-se da água para o vinho. Então, a gente até passa para o produtor rural toda essa responsabilidade que ele vai ter que ter. Destinação correta dos seus resíduos infectantes, não só ali da questão veterinária, perfurocortantes, algumas questões que têm que ser feitas de procedimentos ao animal, mas o produtor rural também tem seu ponto de apoio, tem sua oficina mecânica, tem seu lavador, tem seu ponto de abastecimento. Então, tudo isso entra como regramento também. Tudo tem suas normativas, as normativas ambientais, tem todo um regramento próprio, instruções normativas também que ele tem que seguir, que nem ponto de abastecimento tem que ter bacias de contenção, tem que ter caixa separadora, lava-jato também, tem que ter as caixas separadoras, tem que ter as canaletas, e além de tudo isso, tem um período semestral que ele tem que fazer as limpezas das suas caixas separadoras, que é um custo muito alto. Tem composteira de animais. Tem todo um processo. Então, ambientalmente, para se poder ser regular, não é barato. E além de todo o vínculo com os colaboradores que tem que treinar, são horas técnicas que você envolve o colaborador, você vai tirar o colaborador lá de fazer um procedimento que é básico todo dia para ele treinar e estudar a parte ambiental, algo que não se tinha antigamente. Tem questão dos EPIs, tem todo... Exatamente, além da agrodefesa, né? Na agrodefesa que é muito forte, que são os defensivos agrícolas também, tem todo um regramento próprio que tem que ser realizado.
Então, a gente deixa bem claro todos os cenários que o produtor tem que ter. Isso é algo muito importante na nossa cultura da empresa, mostrar tudo que é possível. Qual que é o pior cenário que o produtor vai ter diante daquela situação? Porque é isso que é um consultor ambiental, é passar todas as vertentes e a decisão se vai seguir ou não é do produtor, não somos nós. A gente encontra muito cenário do produtor que quer conversar conosco, quer se regularizar, mas ele tem medo de nos contar as informações, nos contar o que está acontecendo na propriedade, com medo da gente poder fazer denúncia para ele. Pois é, mas aí eu te falo, vamos supor, eu vou e chego na Secretaria do Meio Ambiente e falo, ó, eu quero regularizar, só que a minha fazenda tá irregular. Lógico que no começo, quando você não tá regular, você tá irregular. O meio ambiente, ao invés de chegar lá e te orientar, ele já chega multando. É isso que dá medo nos produtores. Exatamente. Né? Eu acho que tinha que ter um caráter, tipo assim, apaziguador. Opa, peraí, se você foi lá, se você tá disposto a fazer a coisa certa, nós vamos lá te orientar. E, na verdade, o que acontece não é isso. Então, Exatamente. Esse medo não é da Ambiforte, esse medo é da Secretaria. Não é só conosco, né, não, geral? Não é de uma forma geral. Você Entendi. Concorda comigo? Concordo. Porque precisava existir esse caráter educador. Porque se a pessoa está disposta a fazer a coisa certa, é porque o negócio não está legal e ele quer regularizar. Uhum. Perfeito. E isso é bem importante também, porque hoje existe no estado de Goiás, e foi até um marco que foi de 2020 para cá, uma plataforma para que o produtor faça a sua regularização do seu passivo ambiental. A gente separa muito passivo ambiental de uma atividade, o pessoal fala, mas eu não tenho uma atividade que está licenciada. Esse aí não é um agravante para o órgão ambiental no momento. Hoje, o que é um agravante muito forte, que o órgão ambiental está pegando pesado, é na questão de supressão vegetal sem a devida licença. E isso houve grandes avanços, houve regramento, houve instrução normativas regradas, redigidas, editadas. Supressão é o desmate. Desmatamento ilegal. Vamos dizer, aquela palavra que o produtor realmente conhece é o desmatamento ilegal. E essa foi o grande avanço que o estado de Goiás teve. Então, hoje, realmente, o que não se passa a mão na cabeça de forma alguma, nesse sentido, né, que você acabou de dar um exemplo, eu estou irregular, eu estou aqui fazendo, digamos, hoje existe um procedimento para isso, para você ir lá e se explicar, se chama autodenúncia. Que é o PRAD. Não chega a ser o PRAD. O PRAD vai se envolver mais a fundo, mas a autodenúncia a gente vai fazer um diagnóstico ambiental da sua propriedade, ver tudo que você fez sem a devida licença, principalmente as supressões vegetais, o desmatamento ilegal, e vamos fazer uma autodenúncia, colocar na bandeja tudo que você fez para o órgão ambiental. Digamos assim, o órgão ambiental ele não tem poder de fazer fiscalizações em todo o estado, ele criou uma plataforma, uma instrução normativa para isso, no qual a gente tem que fazer isso, no qual o produtor ele é obrigado a fazer isso quando ele se tem algum passivo ambiental. Então já tem isso estruturado hoje no estado e ela se chama DAI, a Declaração Ambiental do Imóvel. Ela é disponível no sistema IP da SEMAD desde 2020, ela está sempre se avançando no seu formato de regularizações em gerais e hoje é muito voltada para a questão do desmatamento ilegal. Mas algo que a gente deixa muito claro, que a DAI, ela é uma possibilidade de regularizar a sua área ambiental que está, digamos, com passivo. O que isso vai prejudicar um produtor rural que teve um desmatamento, digamos, ilegalmente, ele nunca teve a devida licença? Por que digamos assim, vai pensar, por que eu vou fazer isso no órgão ambiental? Por que eu vou ter o interesse de ir lá e fazer esse procedimento que você está me explicando, né? Qual que é a minha vantagem sobre isso? Talvez é melhor eu ficar aqui quietinho até ele me encontrar. É um cenário que a gente... Ou passar 5 anos. Ou passar os 5 anos, né? Qual que é o cenário que a gente está vendo hoje? As instituições financeiras, os bancos estão fazendo análise hoje em plataformas de geoprocessamento, que é plataformas de alertas de desmatamento. Esses alertas é uma plataforma utilizada pelo governo do Brasil, governo federal, e também por instituições internacionais, que volta àquela questão que a gente falou, que os lá fora tá incentivando, colocando dinheiro, criando tecnologias para nos monitorar. Então, hoje existe o MAP Biomas, existe o PRODES e outras plataformas. Isso é tudo via satélite, é uma fotografia a tempo real, vamos dizer exatamente. assim, da sua e ela vai ter sabe se você derrubou uma árvore ou não. Ele vai ter a poligonal vermelhinha de como que estava antes e como é que está agora. Digamos, tinha uma vegetação nativa aqui e agora não tem. Então, o satélite fica rodando, fica passando. E na hora que ele passar e ver que você mudou a sua alteração de uso do solo, já dá um alerta. E esse alerta fica disponível para os bancos e também fica disponível para o órgão ambiental. Então, o entrave
que o produtor pode ter atualmente é não conseguir um limite de crédito, um financiamento, um custeio, o que for, até para comprar uma máquina agrícola, ele pode ter um entrave Aí lá. ele se sente, querendo ou não, obrigado a tirar a licença. Foi a estratégia que o órgão ambiental fez. Porque a única possibilidade de poder se regularizar é poder fazer no ADAI. Nesse tempo seu de atividade, nesse ramo, já teve algum produtor que resolveu, não, vou parar a atividade porque eu não dou conta de seguir a legislação ambiental? Eu tive um caso nesse. Na atividade de bovinocultura leiteira também. Foi uma produtora rural, foi uma mulher, e foi um dolor muito forte, porque eu nunca tinha participado internamente dentro de um processo, então, começando a minha trajetória profissional também, e o banco, o órgão ambiental exigia várias vertentes, né? Foi quando realmente a gente mostrou para ela todas as vertentes ambientais que tem que ser feita dentro da propriedade dela. Aí ela preferiu parar. O que realmente pesou financeiramente, economicamente para essa produtora específica foi a construção das lagoas de tratamento de efluente, porque o peso é muito grande. Você fazer toda a terraplanagem, toda a escavação, depois fazer a impermeabilização com manta PAD, é caro, é muito caro. E depois toda a gestão, né, ambientalmente ali dos efluentes tem que funcionar. E para ela pesou muito e ela encerrou as atividades, vendeu todo o gado dela, toda a bovinocultura dela e vendeu a propriedade rural dela. E hoje ela está dando aula. Eu queria falar um pouco da conservação do meio ambiente. Eu queria aproveitar e falar um pouco do crédito de carbono, né? Tem bastante tempo que eu escuto, né, que uma reserva florestal, uma floresta preservada, ela pode ser um bom investimento porque ela te dá um retorno do crédito de carbono. Isso é uma realidade? Ainda não consegui ver uma realidade ativa, mas está muito próxima. Está tendo grandes avanços, principalmente no mercado voluntário, e tem o mercado do crédito de carbono mais do governo, mas o mercado voluntário de crédito de carbono está avançando mais, que são ações que se juntam, né, e vão fazer a compra tem desse... cooperativas, né? Exatamente, então está muito mais avançado. Isso é uma questão que não vai demorar muito para chegar aqui, Exatamente, né? A gente fala, é um futuro muito próximo já. Quem manter floresta em pé vai ganhar por isso. Exatamente, então hoje, né, a gente tem, além da reserva legal, que o nosso bioma é o cerrado, então a porcentagem é 20%, que é a obrigatoriedade que tem que se ter. Cada estado varia, né? Cada Na Amazônia estado, é 80%, 80%. Né? Então, realmente, depende. A gente tem um Código Florestal que faz essa regramento. A legislação ambiental, ela é por estado, gente? Hoje a gente tem o Código Florestal, que é federal, mas a gente tem que o nosso estado ele pode fazer melhorias quanto a isso. Então, até o estado de Goiás, ele fez muitos avanços quanto a isso. Então, hoje a gente tem um Código Florestal goiano, que é um complemento do Código Florestal estadual, federal. Pesquisando para te entrevistar, eu vi lá, supressão, multa de R$50 a 50 milhões. Exato. Eu falei, mas é um valor muito distante um do aberto, outro. Né? Sim, é dessa forma. E até a gente tem uma lei que foi bem recente aqui no estado de Goiás, que é a Lei 21.231, que ela regulamenta as formas de compensação ambiental por desmatamento ilegal e também qual vai ser a questão da multa ambiental. Hoje a gente deixa bem claro, quem desmatou ilegalmente não tem como não ter multa. A gente tem então um marco temporal. Antes de 2019, que foi 27 de dezembro de 2019, quem desmatou até essa data, ele não vai ser passível de fazer a multa ambiental. Mas a partir dali, todo o pessoal realmente vai ter. Até quando a gente faz a DAI, faz a autodenúncia, o ato de se fazer vai se gerar infração ambiental sobre isso. O ideal é não fazer. Não fazer. Mas voltando à questão, que eu acho que eu fugi um pouco do tema do crédito de carbono. Então, hoje, essa questão da porcentagem é 20%, né, de reserva legal que se tem que ter. E também existe muitas áreas remanescentes de vegetação. São aqueles produtores que têm área ainda suficiente, tem a seus 20% de reserva, mas ele tem outras áreas possíveis ali também, que ele poderia ou solicitar a supressão vegetal, ou então agora uma das vantagens vai ser realmente fazer a questão do sequestro do crédito de carbono. Até a floresta de eucalipto também. Exatamente. Floresta de eucalipto. De maturação que não dá corte, aqueles 6 primeiros anos, você poderia estar ganhando com isso, né? Sim, hoje a gente deixa claro que o sequestro do crédito de carbono vai ser uma segunda fonte de renda para o produtor. E quem realmente tiver interesse, é interessante realmente entender sobre os seus regramentos, porque reserva legal, até a área de pastagem é possível, com um bom manejo de pastagem, é possível fazer a solicitação no crédito de carbono também. Então, tá crescendo, já a gente fala, não tá nem nascendo, já nasceu, tá se estruturando e logo já tem. Tá bem adiantado. Tá adolescente, então logo vai ter produtor ganhando dinheiro sobre isso.
Por que na sua opinião, por que existe uma demora tão grande quando a gente precisa de uma licença ambiental, alguma coisa relacionada à questão do meio ambiente? Existe uma burocracia tão grande. Por que é tão demorado? Existe uma forma de... uma trajetória, um regramento que é estabelecido dentro do órgão ambiental. Isso muda muito, porque a gente tem a federação, que é o IBAMA, a gente tem um órgão estadual, que aqui no estado de Goiás é a SEMAD, e a gente tem um órgão municipal, que são as secretarias descentralizadas que podem fazer o seu processo de licenciamento. Rio Verde é um município desse. Hoje a gente tem muitos avanços, porque Rio Verde... tem independência para fazer. Exatamente. Rio Verde fez concurso público ali, tem seus profissionais, tem um secretário do meio ambiente. Então, Rio Verde hoje tem competência para analisar diversos casos de licenciamento. Hoje, o município de Rio Verde analisa até cortes de árvores isoladas. Tem municípios na nossa região que não têm essa análise. Então, a gente tem um mérito aqui também. Rio Verde está crescendo, mas a Secretaria do Meio Ambiente tem que crescer junto também. Então, qual que é a vantagem da gente ter uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente é justamente ter essa comunicação. É aquele olho no olho, é conversar com o analista quando ele não tem um entendimento ali, ou ficou alguma dúvida que ele talvez não interpretou da forma correta, ou talvez não ficou claro nos estudos ambientais que a gente colocou ali essa interpretação. Então, essa agilidade a gente tem muito hoje na questão humanizada. Hoje tem muitos sistemas, né? É muito automatizado e a gente deixa claro, é que nem aquela questão, a comunicação para você tem que ser óbvia, mas às vezes você me fala uma coisa que não é óbvio para mim, mas é óbvio para você. Isso acontece muito na interpretação de uma análise de um processo. Coloquei de uma forma, mas a pessoa que vai ler interpreta de outra. Então, hoje eu acredito, Jennifer, como consultora, que as principais divergências que a gente tem ali no tempo de processo é a dificuldade de ter clareza com a outra pessoa que está lá dentro. Realmente o servidor público, conversar com ele, explicar sobre essa demanda. Então, é claro que tem que estar óbvio e tem que estar claro nos nossos documentos, lá no papel, mas ter essa comunicação é muito raro hoje em dia. Mas as licenças, por causa da autodemanda também, Rio Verde é uma cidade que tem uma demanda muito grande. Exatamente. Né? Querendo ou não, isso aí acaba sobrecarregando o sistema deles ali e, querendo ou não, precisa da parte humana no processo. Exato. Né? Então, eles têm um processo, né? Hoje a gente protocola o processo, ele vai ser distribuído para a fila de distribuição e nem vai para análise direta. Então, ele vai lá para o estoque, esperar o analista ambiental, que é concursado da prefeitura, terminar o processo que está indo até chegar na fila dos demais. Hoje, por exemplo, para você regularizar uma fazenda, quanto tempo demora, em média? Dependemos da atividade que essa fazenda faz. Bovinocultura leiteira. Depende se ela tiver as atividades, implantado as medidas de controle ambiental. Mas não é uma coisa rápida do dia para a noite. Não é do dia para o outro. A gente já teve casos que levou 1 ano para poder fazer todo o processo. Soja, milho, são coisas mais são mais rápidas. A gente consegue pegar hoje, são até dispensas de licença ambiental, a gente tira dispensas hoje menos de 7 dias. Outorga de uso da água já é pelo estado, a gente já vai para Goiânia, então é um pouco mais... de água também é uma coisa É complexa, um tabu, né? Pivô, aqui, né? No estado de Goiás, porque é justamente por essa fila. O estado de Goiás houve um avanço em 2019 para cá, mas quando chegou, acredito eu, quando a Andréa Vulcanes, que é a atual secretária do estado de Goiás de Meio Ambiente, viu o cenário ambiental da sua estrutura, tinha processos, digamos assim, filas e filas e filas sem fim. Então, eles estavam analisando o outorga de 2018 para trás. Então, as que a gente estava protocolando agora ainda estavam indo para as filas. A gente conversou com os analistas da SEMAD, eles já estão hoje em 2021, 2022. Outorga então, é o quê? Uns 5 anos? Outorga hoje está... A gente está conseguindo emitir com 2 anos, mas menos de 2 anos. Quando é 1 ano, a gente, meu Deus, a gente comemora. A gente comemora. Eu perguntei a um juiz trabalhista em uma entrevista que eu fiz se era possível cumprir a legislação trabalhista. 100%, né? 100%. É possível cumprir 100% da legislação trabalhista. E agora eu te pergunto, é possível cumprir 100% as demandas ambientais? Uma atividade complexa, igual a atividade leiteira, vamos dizer assim? Depende também, né? O famoso depende dos profissionais de engenharia. Mas acredito que atualmente estamos tendo avanços para que sim. Eu sendo muito claro que um cenário... há 2 anos atrás, posteriormente, não seria possível. Mas atualmente, com os avanços das tecnologias, os avanços da comunicação e o entendimento do produtor... E o bom senso do fiscal também. Também. E esse é Eles estão tendo esse bom senso? Esse é um dos grandes gargalos que a gente tem, porque a gente encontra muita resistência com conversar com o fiscal ambiental.
eu sempre tive, e era algo que eu precisei desbloquear meu. Porque como eu sempre fui desse cenário do consultor, da realidade, da dor do produtor, a gente entende todo esse cenário. Quando a gente senta com o fiscal e mostra, não é desmerecendo de forma alguma, o fiscal também estudou, passou em concurso, ele tem todo o seu mérito para estar trabalhando naquele cargo. Mas é justamente o bom senso de saber que aquela situação foi atípica, que aquela situação aconteceu um acidente ambiental e ela não é recorrente. Então Deu hoje... uma chuva de 300 milímetros. Exatamente. Então hoje existe muito essa questão de comunicação com o fiscal, de mostrar para ele que, caramba, houve esse sinistro ambiental, o fiscal, querendo, às vezes fez uma denúncia, foi lá e ele autuou. De mostrar para ele, até na forma de solicitar um desconto naquela multa, de mostrar que isso foi uma eventualidade, não é recorrente. Mas hoje eu acredito que já está tendo muitos avanços sobre isso. E eles estão entendendo, conseguem assimilar e realmente não punir o produtor, porque talvez aqui não foi culpa dele. Exatamente. A gente consegue perceber na trajetória da Ambiforte nesses 5 anos, conseguindo ter contato diretamente com o fiscal ambiental também, que eles estão mais preocupados com isso. Quando o fiscal chega lá na fazenda e vê uma placa da Ambiforte, já fica sossegado. Fala que é uma fazenda regular, é assim? E é justamente por isso que a gente criou a cultura de colocar as placas de identificação para poder facilitar o acesso com o fiscal. Então, geralmente, eles chegam na propriedade rural porque eles não avisam. Eles não falam que dia que vai, a hora que vai, eles só vão avisar, e nem pode, né? Então, todo mundo passa batom. Exatamente. Então, eles chegam na propriedade, quando tem qualquer dúvida, eles já ligam na empresa perguntando daquela situação. Então, a gente já tem essa cultura de ter essa comunicação. Então, eles fazem todo o diagnóstico e tudo mais, e às vezes já não perguntam como que é o procedimento, a gente já esclarece também. Então, é uma das vantagens de ter uma assessoria dentro da propriedade rural, é essa comunicação direta. Porque a gente sabe muito bem a importância de hoje ter um consultor com uma responsabilidade ética também dentro ali da sua propriedade. Porque, querendo ou não, você treinar um colaborador para tudo isso gera muito tempo, né? E além da parte muito técnica, é muito específica. Então, as vantagens de ter uma consultoria, não só com a Ambiforte, é muito importante. Então, o produtor tem que entender que hoje a consultoria ambiental, ela tá ali para agregar, ela tá para somar. A gente passou por um período muito complicado, quase 150 dias sem chuva e muito fogo a nível de Brasil, a nível queimadas. E muita notícia, a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Se ficar provado que o produtor pôs fogo na mata, ele vai poder perder a propriedade rural. Isso traz uma insegurança jurídica muito grande. Como é que é lidar com essa quantidade de incêndio nessas propriedades rurais nesse período? Justamente, e a gente estava muito em alta, houve até uma mudança na legislação federal sobre a responsabilidade de incêndios florestais aqui no Brasil, e ficou muito pesada para o produtor rural. Houve muitos regramentos de punição, de valores exorbitantes, realmente que até acredito, não só eu como consultora, mas outros colegas têm a mesma concepção, tá algo surreal, tá... A gente entende que, não é sempre, mas não é querendo envolver questões políticas, mas com certeza o cenário político interfere muito, e a gente sente que às vezes aperta demais, né? Eles têm muito isso. E pode o produtor perder a propriedade por conta de um incêndio que não foi ele que causou? Aí que está. Aí tem que provar que não foi ele que causou. E como é que prova? Exato. Que foi ele ou que não foi ele? Essa está sendo a grande gargalo dessa lei que foi recentemente modificada, porque eles deixam claro que tem que fazer essa comprovação, né? Tem que provar se foi o produtor que colocou a queima ou se não foi o produtor. Mas como eles vão fazer isso, eu não sei. Não sabemos, enfim. Então, queremos saber qual vai ser os próximos cenários desse capítulo. Para os próximos capítulos. Os próximos cenários desse capítulo, dessa lei federal, porque, enfim, criou o regramento para isso. Mas como eles vão fazer esse diagnóstico, eu não faço ideia no momento. Porque, gente, é muito complicado. Olha o tanto de cenário que a gente teve aqui, que foram realmente criminosos, que aconteceram e acontecem ainda, infelizmente. É um cenário atual na nossa região. Pessoas que passam, jogam bicudas de cigarro, vai lá e coloca fogo mesmo, gente. Teve cenários que a pessoa agacha lá e coloca fogo. Tampa de marmita, porque pelo fato de ser alumínio, bate o sol, aquilo ali reflete propaga, uma palha né? de milho e gera um pequeno fogo que gera um incêndio. Eu acho que foi até na região do Planalto, Nilson, que teve um colaborador de um vizinho, um concorrente, que não sei o quê, que foi pago para colocar fogo em outro. Então, são cenários que a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? Então, é complicada essa situação, mas existe hoje uma lei ambiental para poder fazer essa punição
porque foi algo atípico. O Brasil, esse ano, foi algo surreal em queimadas. Mas acontecemos também cenários aqui em questão de energias. A gente aqui realmente... Rede de energia, né? Muito. A Ambiforte mesmo fez laudos ambientais aqui de incêndios florestais muito recorrentes, justamente todos eles foram se não me engano, mais de 10 laudos que Protores nos contratou, porque teve o interesse de processar a Equatorial. Mas e aí, a Equatorial tem responsabilidade? Tem responsabilidade, porque foi a fiação que não estava fazendo manutenção, e teve até um caso que foi os colaboradores da Equatorial que estavam naquele momento fazendo algum tipo de procedimento, que houve ali uma propagação de fogo, pegou no automóvel da Equatorial, propagou fogo e de lá... E eles não podam as árvores. Não podem. Até foi tema de debate lá na Prefeitura de São Paulo a questão da poda das árvores. Mas na zona rural tem que podar a árvore, senão a árvore encosta no fio, o fio desarma, aquilo ali estoura, cai numa palhada e acaba aí gerando que vem, incêndio. né? Tem que entrar essa questão do avanço no estado de Goiás justamente com o órgão ambiental, porque qualquer tipo de corte de árvores isoladas aqui, o órgão ambiental quer poder ali ter alguém punindo, mas tem que mostrar... Mas debaixo das redes aí já tem responsabilidade da Equatorial, tem que né? fazer Aí todo a o processo. permite, né? Que aí eles têm que fazer todo o procedimento. Você acha que tem muito burocrata de escritório criando lei ambiental aqui no Brasil? O cara que fica no ar-condicionado lá em Brasília, atrás de uma mesa e fala assim, eu acho que o produtor, assim, mas nunca pisou numa fazenda. É uma lei descabida ou não? É tudo, assim, vamos dizer, dentro da realidade? Tudo coerente? Tudo coerente? Não. Vamos ser sinceros aqui. Papo é ligeiro, então tem que ser um papo reto. Não, realmente acredito eu que tem muitas pessoas, muitos profissionais que criam esses regramentos e nunca conheceu o que é uma propriedade. Nunca. Então é muito fácil, né, julgar, apontar o dedo, criar regramentos e até punições sem entender a realidade. E hoje o mal do nosso país é esse, é um julgar sem conhecer. Caminhando para o final, quem quer prevenir, né, dar curso para funcionário, tem algum... Vocês fornecem cursos, treinamento, até para a pessoa conhecer a Ambiforte, tal, o produtor não conhece, quer um curso para o funcionário dele, para apagar incêndio, enfim, tem treinamentos, ou você indica alguém, alguma instituição que pode dar esses treinamentos? Tá. A Ambiforte, hoje atuamos na parte de fazer todo o processo ambientalmente da propriedade rural. Então, a gente não especificou só um ou outro, não. A gente quer cuidar de todo o patrimônio do imóvel rural, na parte ambiental. A gente deixa muito bem claro que a gente é especialista na parte ambiental. Não somos especialistas em segurança do trabalho e nesse segmento. Então, hoje, a gente ministra, sim, treinamentos específicos da parte ambiental, como evitar propagação de fogos, né? Como evitar um incêndio florestal, porque é algo que a gente sempre passa todo ano. Aí começa os períodos de chuva, a gente se esquece. Aí volta o período de seca, começa tudo de novo. Mas é algo que, se a gente não tiver uma prevenção, vai acontecer todo ano a mesma coisa. Porque o sindicato rural, acho que ele dá bastante treinamento relacionado a isso, né? Hoje a gente temos aqui no nosso município, né, junto ao sindicato rural, até tem um fundo lá, que o Olavinho é presidente, o pessoal ali do sindicato é presidente, da questão dos incêndios florestais, e esse ano eles desempenharam com grande maestria, porque foi um baita desafio também. E a Ambiforte está presente ali dentro do sindicato rural. Hoje a Ambiforte é parceira do sindicato rural. A gente hoje concede descontos específicos para quem é associado também do sindicato rural aqui de Rio Verde, e não só nas partes de incêndio, que foi uma eventualidade, mas de uma forma geral, na parte fundiária, que é um grande gargalo que a gente encontra hoje também, que é a questão de reserva legal, que acredita que é existente, quando vai ver a reserva não existe. Principalmente aconteceu alguns casos de condomínio lá em Caiapônia. Então é uma realidade que muito produtor rural vai ter que ainda corrigir, porque vai apertar o ciclo, o órgão ambiental. E só vai apertar, né, gente? Só vai apertar. A tendência cada vez é a cobrança ser maior, né? E não só o órgão, porque existe o SICAR, que é a plataforma do CAR, que vai analisar. Hoje os CAR tá com déficit de análise de mais de 10 anos. Mas ano que vem a SEMAD vai pegar essa responsabilidade da federação, e a própria SEMAD vai ter uma plataforma para analisar. Então, acreditamos, né, e temos aqui o entusiasmo e a esperança de que os CAR vai ser analisado com rapidez no nosso estado de Goiás. Hoje o estado do Mato Grosso também ele tem a sua plataforma própria, então o estado de Goiás está copiando essa inovação e trazendo para eles também essa responsabilidade. Então tem o SICAR, tem a SEMAD, tem as instituições financeiras que são os bancos, que agora eles estão... Eu acho que o principal é a questão financeira. É o banco, financeira. A gente precisa de dinheiro, gente. Eu sou empreendedora, eu quero construir a sede da empresa, eu preciso do banco. Então o produtor precisa estar ali
ali, ó, cada safra, cada realmente segmento. E o banco, ele também, ele é agora também coparticipante. Se ele liberar um dinheiro, um fomento para um produtor que tem uma área embargada, ele é responsável também na punição. E não é só na questão da reserva legal, da reserva geral. da natureza, da parte natural. Trabalhista também tem todo um critério, né? Então, assim, se o cara tem trabalho escravo, análogo à escravidão também, barra. Questão de desmatamento, barra. Então tá sendo visto, tá né? se fechando e as coisas vão cada dia. E por um lado isso é muito bom, né? Só que tudo a gente tem que ter um critério, vamos dizer assim, né? Um equilíbrio para punir, porque eu acho que não é chegar lá e punir. Se você viu que o cano do cara estourou porque deu um toró de chuva lá, dá de uma advertência. Dá uma advertência 30 dias para você se regularizar. Vai lá regularizar. amanhã, você tem que estar com esse cano instalado de novo. Agora, se o cara chegou lá e tá derrubando a árvore, aí tudo bem, aí já chega multando. Né? Então, assim, tem que ter o caráter. Mas pra gente encerrar. Perfeito. Para quem quer empreender, você como empreendedora, empresária, mulher, jovem, que dica que você dá para quem quer empreender, seja no seu ramo, ou seja em outro ramo, em qualquer ramo? Porque empreender é empreender independente do ramo que a pessoa atua. Qual a dica que a Jennifer Souza dá para a pessoa que quer empreender aqui no Papo Ligeiro? Coragem. Simplesmente coragem. Ou a gente tem que começar a dar o primeiro passo. Quando a gente começa a dar o primeiro passo, eu tenho uma frase que eu acredito muito na minha vida pessoal, que é Deus abençoa as pessoas que têm coragem. A gente fazendo realmente as coisas com critério, com qualidade e principalmente, né, as coisas com princípios e os nossos valores, porque depende muito cada caso. Então, a gente tem que ter coragem para fazer, mas as questões nas visões de Deus. Então, empreender não é fácil, cada dia é um desafio. Mas coragem é o principal. Tem que ter esse sentimento, tem que ter essa emoção dentro da gente, porque senão a gente desmotiva, a gente vê, às vezes, uma realidade. Mas é essa realidade, que é altos e baixos, pode-se dizer, é que vai fazer a gente crescer para o próximo nível. Eu entrevistei o Zé Garrote, dono da SSA Alimentos, e ele falou o seguinte: empreender no Brasil não é para amador, não. Não é não. O cara tem que ser profissional. Tem que ter muita coragem e eu acredito muito no entusiasmo. Eu sou uma pessoa muito de energia, de dispor a minha energia realmente para a minha equipe, para os nossos clientes, para as pessoas em geral. A gente tem que ter e buscar oportunidades, gente, né? Nos desafios que, enfim, na minha época, quando fechou a pandemia ali, veio toda a questão, eu vi oportunidade no agro e hoje eu me apaixonei. Hoje é a nossa especialidade. Se não tivesse talvez tido a pandemia, eu não estaria aqui falando sobre agronegócio. Tem que ter firmeza, né? Uma palavra que me resume bastante quando falo em empreendedorismo é firmeza. Porque tem que ter culhão, né? Existe altos e baixos em todas as atividades. Com certeza. E aí você querer entrar no alto de toda atividade e quando o trem cair, você sair, você nunca vai ganhar dinheiro. Exatamente. Então você tem que ter firmeza. Firmeza, senão não vai. Não existe, vai dar certo, mas é sempre fazendo o que você sabe e vai buscando melhorias. A gente sempre pode melhorar e aprender novas coisas. Quero te agradecer. Eu que agradeço, Nilson. Ah, que honra. Você não é vegetariana, não? Não sou, não. Ai, a faca que eu vi no início, não acredito, gente. Fiquei com medo dessa faca com o Nilson. Quero te agradecer, Jennifer. Você é um exemplo aí de empreendedorismo jovem. Fazer churrasco. Empreendedorismo jovem, eu acho que a mulher ela está ocupando o espaço dela cada vez mais, né? Seja na política, seja no empresariado, né? Nas associações, nos sindicatos. E é assim mesmo, eu acho que a evolução é isso aí, evolui para cobrar mais do produtor, só que o produtor também evolui e começa a entregar mais, e aí aparecem empresas especializadas que dão suporte, porque essas empresas que aparecem por conta de uma necessidade de alguém. Né? Igual nós somos clientes de vocês, a gente só tem a agradecer pelo trabalho que vocês têm realizado lá na fazenda, tá? E muito obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Eu que agradeço o convite e fico à disposição no que vocês precisarem na parte ambiental, precisando de qualquer coisa, estamos às ordens. Tá certo. Obrigada. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!